Olá, 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 encantadores! Boa noite, mais uma live acontecendo hoje. Deixa eu só fixar aqui o tema da live. Enquanto o pessoal vai entrando, live sobre como andam as clínicas, como estão. Vamos entrando, gente! Dificuldade grande de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ô, coisa que não me pertence. Como estão as clínicas na Alemanha com a doutora Aline, que já tá aí, que eu já tô vendo aí, Aline. Já vou te chamar em um segundinho. Na Alemanha, vou botar até a bandeirinha aqui, ó. Na Alemanha. Sobre como estão as clínicas na Alemanha. Deixa eu publicar aqui, ver se eu marco aqui. Fixa, meu filho. Fixa, vamos ver se fixa aqui. Fixar comentário, agora já foi. Aline, meu bem, vou te acrescentar aqui agora. Agora acho que vai. Aline, gente, hoje começando mais uma live da nossa sequência aqui de lives, né? Olá. E aí eu vou ter o prazer hoje. Boa noite, boa noite, boa noite. Quanto tempo, né? Vai entrando. Saudade grande. Bom que a gente pode se rever Diga dessa aí. forma, né? Verdade, muito Coisa tempo. boa. O pessoal tá entrando aqui, bom para matar a saudade. Eu falo que essas lives têm sido um momento único para mim, porque eu estou aprendendo tanto com tantas pessoas, a gente está revendo pessoas que estão tão distantes aí e que estão podendo ajudar tanto a gente, Aline. Então, para a gente iniciar aqui de antemão, eu queria, em primeiro lugar, te agradecer, né? Isso é um compartilhamento fantástico. A gente sabe que você está aí há 5 horas a mais agora ou 4? 5 horas a mais. 5 horas a mais, então daí vocês tiram, na verdade, a hora que ela está lá, de certa forma, né? E ela podendo trazer esse conteúdo para buscar um horário nosso aqui, foi o que a gente estava conversando, né? A gente tenta, durante a quarentena, a gente conseguiu fazer algumas lives em outros horários, mas a gente sabe, né, que as pessoas voltando a trabalhar têm uma certa dificuldade e a gente teve que pedir a compreensão das pessoas que estão participando para poder se adequarem a esse horário, e ela foi ótima. Eu tenho muito a agradecer, porque eu tenho certeza que tem muita coisa aqui para a gente compartilhar com todo mundo. E estão todos muito ansiosos aqui para te ouvir em relação a diversas realidades que você está vivendo aí. Eu acho que vai colaborar muito com a gente. Então, em primeiro lugar, queria te agradecer mais uma vez por estar compartilhando e colaborando a sua história, um pouco do que vem vivendo aí com a gente, tá, Aline? Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço. Assim, hoje dispensei minha filha porque ela, mamãe, eu falei, não, Sofia, meia-noite não dá para você. Pode dormir. A sua audiência não será tão importante hoje, que amanhã você tem aula. Perfeito. Isso é importante, né? Isso tem sido um desafio, né? Com certeza. A disciplina, não. Exato, exato. Aline, acho que em primeiro lugar, antes das pessoas contarem a sua história, né? Só falando para aqueles que estão acompanhando hoje pela primeira vez, a gente vem desempenhando isso, né? Desde que a gente começou esse projeto, o objetivo, acima de tudo, foi trazer realidades de outros países para a gente entender um pouquinho o que vem acontecendo fora e a gente trazer, a partir de pessoas, né, imparciais e que estão vivenciando algumas realidades, o que vem acontecendo, para a gente utilizar aquilo como aprendizado para a gente, né? A gente vive uma insegurança, e acho que é mundial, eu não diria só no Brasil, não, é mundial, uma insegurança muito grande, né? E ouvir histórias e ouvir pessoas, né, que estão vivenciando em diversos lugares nessa realidade, eu acho que é a melhor forma da gente aprender e buscar, acima de tudo, ser um ser humano melhor, ser um profissional melhor, né? Nos adaptar a essa realidade. Então, é baseado nisso que a gente tem construído esse projeto, né? E foram mais de 40 lives, né? Mais de 15 países diferentes. E a gente teve a oportunidade de, né, ser brindado com histórias e com realidades fantásticas, né? E hoje mais uma realidade. A gente está falando diretamente da Alemanha. E para a gente começar, né, antes de qualquer coisa, depois de eu falar muito, parecendo Faustão aqui, Aline, se apresenta e manda ver aí. Fala um pouquinho da sua história e fala um pouquinho quem você é e como você chegou até a Alemanha e onde você está morando hoje. Bem, assim, né? Eu sou Aline Souza Schumacher, ou como a gente gosta no Brasil dos nomes compridos, Aline Mara Souza Schumacher, que aqui dá o maior problema na Alemanha, porque aqui é tudo, são 2 nomezinhos. Então, assim, eu sou soteropolitana, baiana, nascida e criada em Salvador. Sou formada em odontologia pela Universidade Federal da Bahia. Fiz odonto na UFBA.
Depois de formada, assim, me dediquei bastante à odontopediatria durante a graduação e depois de formada também um período. Aí conheci meu marido e saí do Brasil. Moramos Perfeito. um período nos Estados Unidos e depois disso ele teve, meu marido é alemão, mas a gente estava nos Estados Unidos e ele teve uma proposta de vir para a Alemanha e eu consegui aprender essa língua, consegui me adaptar à cultura e assim, sabe aquela coisa de esse é o meu lugar. Aí eu estou hoje em dia em Stuttgart e realmente é o meu lugar. Quantos anos, Aline? E Quantos anos você está morando aí eu na estou Alemanha? morando aqui há 12 anos. 12 Hum. anos, eu trabalho já há 10 anos. E, na verdade, há 13 anos, trabalho há 10 anos e tenho, há 6 anos, eu sou sócia do consultório no centro de Stuttgart. Stuttgart é Perfeito. a Isso aí vai ser um. capital de Baden-Württemberg. Perfeito, Uhum. perfeito. Eu não, Stuttgart não conheço. Eu tive a oportunidade, né? Eu morei na Holanda durante 3 anos, né? Isso. É, Uhum. e eu cheguei, eu vivi um pouco, eu imagino assim, eu vivi um pouco do que você viveu aí, porque eu comecei a fazer universidade lá e eu cheguei sem falar uma palavra em holandês, né? E eu entrei numa turma sem falar nada de holandês e para mim aquilo era um absurdo. Mas é impressionante como a gente se adapta a essa realidade e tudo vai Exatamente. soando cada vez mais, né? Mais familiar e vai se Exatamente. tornando uma barreira a menos, né? E a gente É, vai se então, eu tive a sentindo mais oportunidade. em casa, né? Isso. E a língua, eu acho que não é uma barreira que separa ninguém. Eu acho que a gente tem um tempo de aprendizado, mas a gente tende, logicamente, em qualquer língua, eu imagino, né? Não sei Com línguas mais certeza. complicadas, mas eu digo pelo holandês em si, que eu achava que é uma língua bem difícil, né? É considerado até mais Uhum, com complicado que o certeza. alemão, porque usa mais a garganta, né? E eu, em E seis tem a meses na mistura do língua. inglês, então é um monte de maluquice junto. Mas isso acho que não é uma barreira. Muito legal. E você ficou um tempo nos Estados Unidos, ou seja, quanto tempo fora do Brasil, contando esse período, Aline? Eu tô no total 17 anos fora do Brasil. 17 anos. Você atuou muito pouco no Brasil, 17 né? anos. Muito pouco. Eu trabalhei praticamente um ano e 2 anos, um ano e meio, 2 anos. É, um Perfeito, ano e meio. perfeito. E aí depois a gente, aí eu saí, fui para os Estados Unidos, aí a gente veio para cá, aí voltou para os Estados Unidos, aí eu vim para cá de novo. Um, um vai e volta. É, maravilha. Eu Exatamente. acho, em primeiro lugar, assim, eu queria, e assim, acho que a Alemanha, ela é um exemplo em, assim, a gente da área de saúde, a gente tem a Alemanha como uma referência muito grande em vários aspectos, né? E acho que principalmente o que é mais conhecido para a gente é em relação à qualidade de material, qualidade de tudo que é Isso. produzido no mundo, né, de diferencial é Uhum. considerado a Alemanha. Mas, assim, para a gente entender um pouco essa logística, você falou que você chegou na Alemanha para depois você realmente poder atuar e começar. Você Isso. passou um tempo para atuar. Fala um pouquinho dessa história, como aconteceu, por que você não conseguiu atuar no início, como foi essa validação? Assim, a gente passou um ano aqui em 2005 e nesse um ano foi aquela coisa de aprender a língua. E eu dei a sorte, talvez, de um colega de trabalho do meu marido, a esposa dele é chefe de um departamento da Universidade de Tübingen, que é uma universidade próxima daqui, uma das melhores, assim, de odontologia do estado. E aí eu fui toda empolgada, né? Eu falava inglês, ela falava inglês, ela me mostrava as coisas, aí ela me apresentou como dentista, foi uma recepção super legal, só que aquela coisa. Eu me lembro que eu fui para uma aula com ela de dentística e ficava assim. Aí a única coisa que eu entendi foi o professor falando tudo para ele era comes, comes, e aí na tradução literal, comes é engraçado. Aí, por que que ele tá achando tudo engraçado? E na verdade, comes é estranho, né? É Aí o ela virou para mim e contrário. falou, exatamente. Aí ela virou para mim e falou, tá vendo? Você vai aprender alemão, depois você volta. Sem o alemão fica difícil, né? E aí a gente voltou para os Estados Unidos e eu vim para cá. E aí veio aquele processo de como tentar validar o diploma. Porque você Sim, tem, perfeito. assim, o bom daqui, a recepção que eu tenho como dentista brasileira, eles conhecem a odontologia brasileira. A gente tem muitos colegas que vieram para cá fazer mestrado, fazer doutorado, e que deixaram um nome legal. Assim, dentista brasileiro é muito bem visto no É muito bem Brasil. conceituado. E eu acho, Aline, que é Muito no bem mundo conceituado. todo, né? Você teve a oportunidade de estar nos Estados Muito. Unidos, acho que a gente brasileiro, É. né? É muito É conceituado no muito, mundo, né? muito bem conceituado. Assim, a gente tem a questão da mão de obra, a gente tem muita prática. A gente às vezes Sim. não tem a melhor broca, a gente não tem o melhor, né, a melhor colheita, mas a gente consegue tirar tudo, porque a gente está acostumado a dar o gás para fazer as coisas. Então, juntou a Perfeito. habilidade brasileira com a tecnologia alemã, é fantástico, porque realmente aqui você tem acesso. A odontologia aqui é cara, mas você tem acesso a tudo. Você tem tudo É nos cara que você fala o consultórios, quê? Para o assim. paciente ou para o profissional?
Para os dois. Aqui você tem o Os plano de dois. saúde. Então, o plano de saúde normalmente. Deixa eu voltar, porque senão eu vou embolar tudo, né? Você tem que me dar umas guias aí, senão eu vou. Não, pronto, perfeito. Eu vou Então, te assim. guiando. Vai na paz. Tá, tá Vai show, brigando. tá show. Então, assim. Então, o que é que acontece? Para você montar um consultório odontológico aqui, para você montar um consultório de um dentista, você gasta no mínimo 250 mil euros. Perfeito. Então, é caro, entendeu? Comparando Uhum. até com o custo de um consultório no Brasil, é caro. Mas por quê? Porque todo dentista tem o seu. Todo é exagero, mas 90% dos dentistas tem o seu aparelho de panorâmica no consultório. Tem o seu Perfeito. raio-x na sala, sabe? Tem pelo menos um aparelho de raio-x pequeno e uma panorâmica. Você tem aquela Aí você tem esterilização. dificuldade, desculpa te interromper, você tem dificuldade É, de serviços terceirizados que a gente tem muito no Brasil, né? Eu acredito que seja exatamente. igual a Holanda nesse sentido, né? Aqui, exatamente. Aqui, por exemplo, é tudo, a tecnologia você tem toda. Tem outra coisa que é legal daqui, as nossas funcionárias, elas são todas ThD, sabe? Elas têm todas curso técnico. As meninas vão 3 anos para a escola. Então, assim, as funcionárias são caras, mas elas geram um lucro para o consultório direto, porque elas trabalham diretamente em paciente também. Claro que não Perfeito. fazendo restauração, mas elas fazem limpeza, fazem a profilaxia, fazem remoção de tártaro, fazem radiografia. Então, assim, elas aceleram o trabalho, o que para mim também no início era loucura, porque eu não sabia disso. Eu meio que Uhum. comecei a trabalhar e não, tipo, na época, que hoje em dia é meu sócio, que era meu chefe, ele não me falou assim, Aline, porque aqui as funcionárias fazem isso. Porque ele não achava que eu não sabia disso. Né? Entendi. Então, chegavam meus pacientes, eu fazia tudo. E as minhas atendentes ficavam olhando assim, perdidas, porque, como assim? Como que a senhora que vai tirar o tártaro, sabe? Como que a senhora que vai Uhum. fazer a profilaxia da criança? E aí, com o E tempo, aí você teoricamente vai elas preparam aprendendo. as pacientes para vocês, né? Ela faz todo um Exatamente. preparo básico, né? Exatamente. Tanto que assim, hoje em dia, quando eu tenho paciente brasileiro, que eu tenho bastante, eu aviso, olha, as meninas aqui têm um curso técnico. Elas sabem o que elas estão fazendo. Sabe? Elas Uhum. têm, assim, as minhas funcionárias, elas têm os 3 anos de curso básico e ainda tem um ano de curso extra para fazer profilaxia. Assim, para poder, Perfeito. até, assim, aí aqui elas têm curso de selante, por exemplo, selante de fossas e fissuras. Isso daí eu gosto de fazer ainda, porque vem a odontopediatra dentro de mim, que não, sim. É, Mas as meninas aqui fazem isso, sabe? Assim, normalmente elas têm o curso para isso. Você vai fazer uma perfeito. coisa com o isolamento absoluto, você chega na sala, ela já botou o isolamento absoluto no paciente, sabe? Perfeito. Então, Perfeito. assim, é um. Tanto Adianta que muito o não. processo, né? Muito. E por isso que aí, aqui, normalmente, os dentistas têm sempre, no mínimo, 3 consultórios. É um consultório com 3 salas de tratamento. Perfeito. Porque Perfeito. enquanto ele está trabalhando em uma com uma assistente, a outra já está ajeitando para o próximo paciente. Então, é uma Já vai a realidade outra. que eu não conhecia no início, né? E que eu demorei Perfeito. para entender como fazer, como trabalhar. Porque eu trabalhava o tempo todo, eu e minha atendente, ela só ajeitando as coisas para mim. E eu achando que eu estava pagando muito a ela. Aí você viu que Sabe? ela poderia fazer muito mais do que, né? E Exatamente. adiantar. Do Olha que, como do é uma que limpar a readaptação. sala, né? Perfeito. Que Então, coisa assim, fantástica. Agora, e agora aí, você deu um pulo só nesse caso. Quando você começou, assim que você foi estudando a língua. E a pergunta é: yeah, você poderia ter atuar começado. começar na odontologia? O que você precisou para ser regulamentada para começar como Isso. dentista, né? Então, assim, o que é que acontece? Quando você chega, você tem. Hoje em dia, na minha época era um pouco diferente. Eu tinha que ter a proficiência na língua e poderia conseguir um consultório que eu pudesse trabalhar como residente. Aqui na Alemanha, quando um dentista se forma, ele tem que fazer 2 anos de residência. Como não é como a Perfeito. gente, que você se forma, você pode abrir seu consultório. Aqui você não Hum, pode, até porque a maioria da população tem o convênio público. E esse convênio público, você tem que se cadastrar nele. E para você se cadastrar nele, você tem que ter feito esses 2 anos de residência. Então, perfeito. assim, então quando eu cheguei, eu fiz a proficiência e fui procurar um estágio, né, depois desse período de preparação. E aí, quando eu consegui o estágio, na verdade, não acabou não sendo estágio, acabou sendo o meu sócio falou, olha, se você conseguir seus pacientes, você trabalha como a gente trabalha também no Brasil, né, por porcentagem, digamos assim. E aí você Sim. vai tratando e você tem sua porcentagem, só que ele tem que assinar por mim durante esses 2 primeiros anos. Então, ele é responsável pelo meu trabalho. E muita gente, muitos colegas que estão aqui dizem que é difícil você, às vezes, achar alguém que queira assinar por você sem te conhecer.
né? Perfeito. Assim, é essa Mas você comparação. já atuava fazendo coisa de odontologia ou você Já, atuava não. como se fosse um higienista? Neste momento, já como dentista. Eu Ah, tive a perfeito. sorte de eu conseguir, desde o início, um trabalho como dentista. Perfeito. Mas eu Assim, isso acredito eu que a grande tive maioria começa com. A gente como, começou na semana passada com a doutora quando o Renata lá do Canadá, Canadá e isso. assim, né? Exatamente, mas aqui na Alemanha ela tem um porém, porque como todo aqui é tudo regulamentado, a gente tem as colegas que estão na zona negra, que eu digo assim, que é a zona que elas nem são, elas são dentistas, vêm de outros países e trabalham como auxiliar de dentista, né? Até aprender a língua melhor, até ficar melhor, mas assim, não é uma coisa 100% regulamentada. É uma coisa Entendi. que também o dentista se responsabiliza, entendeu? Assim, por esse, sabe? E até eu tenho agora uma amiga que assim, ela está tentando regulamentar a profissão e ela está trabalhando como higienista. Ela deu ela conseguiu agora dar entrada na Câmara das Higienistas da Alemanha e aí Ó, ela tem uma autorização para trabalhar como higienista dental. Porque assim, tem as assistentes que fazem a profilaxia e tem as assistentes que são higienistas dentais, que elas podem fazer também o tratamento de periodontite, né? Elas podem fazer também que esses legal. tratamentos. Que Que legal. é curetatá, bolsas, essas coisas. Eu acredito que esse é um caminho mais fácil para quem está. Porque assim, você chegou de certa forma mais estruturada, porque você tem seu marido que estava indo com você, Exatamente. né? Então você teve essa possibilidade de estruturação que nem todo mundo muitas vezes consegue, né? Eu acho que isso Exatamente, faz muita não. diferença, né, Aline? Com certeza, não, porque assim, quando eu cheguei, eu tinha meu marido que pagava as contas, e é como ele falava: se você tiver um paciente por dia, tá lindo, né? Uhum. Assim, então eu Perfeito. pude me dar o luxo de aceitar essa proposta do meu sócio, de Uhum, trabalhar perfeito. por produção total. Mas se você vem e tem que pagar seu aluguel, você não pode fazer isso. Você Entendi, tem que entendi. conseguir um trabalho. Então, assim, atualmente, assim, para quem tem interesse ou curiosidade, atualmente você chega, você tem que ter a proficiência da língua. Aí quando você tem essa proficiência, você faz um pedido para fazer uma prova da linguagem profissional, da linguagem odontológica. E aí você é testado por dois colegas. Você tem que apresentar um caso clínico para eles, você tem que dialogar como se você estivesse encaminhando um paciente para eles, e você tem que esclarecer as dúvidas do paciente. Porque isso, como está chegando bastante estrangeiro na Alemanha, é mais ou menos para filtrar e perceber se a pessoa tem essa capacidade de trabalhar num consultório, numa clínica ou num hospital. E isso E é feito aí, aonde, Aline? Isso é isso feito é feito aonde? na Câmara dos Dentistas aqui. Entendi. E aí, Você vai quando lá e chega, você solicita e eles que isso. organizam essas pessoas que vão te avaliar, Exatamente. como se fosse uma banca, né? Isso. Depois que você que já viram seu diploma, que já foi tudo aceito, que você tem a proficiência, que agora eu acho que é o nível C2, na minha época era o nível C1. Aí você faz o pedido para essa prova. Aí quando você faz essa prova, assim, eu conheço duas pessoas que já repetiram duas vezes. Essa prova você pode repetir a vida toda, a cada 6 meses você pode repetir. Se você passar, aí você pode começar a tentar achar um consultório que te empregue, que você possa trabalhar como dentista residente, que se chama assistente Zahnarzt, né? Que ele é um dentista residente. Ele faz tudo que um dentista faz, mas ele tem o chefe que manda nele, digamos assim. Ou seja, né, o nosso diploma do Brasil, a gente consegue acreditar É para válido. trabalhar dessa forma. É válido, né? É É válido. válido, porque assim, Perfeito. quem fez a universidade com 5 anos, assim, a minha grade curricular da UFBA, eles não pediram nada. Eu não tive que Certo. fazer nada extra. Nada extra, Uhum. nada extra. Aí É, depois talvez que tenha você alguma faz. diferença, porque tem algumas universidades hoje com tempo menor, talvez os créditos tenham que ser, né? Exatamente. Eu tenho uma colega que fez em São Paulo e ela fez menos tempo e ela tinha que fazer uma coisa de dermatologia, ela tinha que fazer algumas coisas. Mas no meu caso eu não Perfeito. tive nada, assim, não precisei nada. E Uhum. aí, Perfeito. depois que você faz esses 2 anos, aí você criou a sua experiência. Então, ou seja, nesse momento, você é tratado igual um dentista alemão. Igual qualquer dentista alemão que se forme, ele tem que fazer isso também, esses 2 anos. Aí Ah, você perfeito. fez, a Você já diferença consegue trabalhar, mas você é limitado de isso. fazer algumas funções, é isso? Porque assim, claro, e também, não, você pode fazer, na verdade, se seu chefe deixar, você pode fazer tudo. Mas tem Mas que obedecer a você ele. está aprendendo ali. Então, por exemplo, o Entendi. seu chefe não vai te mandar fazer uma reabilitação protética, porque você não tem experiência para isso.
né? Mas ele Perfeito. vai te botar para fazer as restaurações, ele vai te botar para fazer a preparação do paciente, para aí depois, quando você criar a experiência, você começar a ganhar mais, né? Assim, Que maravilha, que legal. é, É muito legal, Aline, ver essas histórias dessa formatação, porque muita gente tem dúvidas em relação a isso. E a gente teve a isso. oportunidade de conversar com as duas áreas. A gente começou com uma médica daí da Alemanha, a doutora Ana, que é oftalmologista, foi muito legal também, Ok. ela trouxe uma realidade. A gente pegou, foi no boom da pandemia, então tava todo mundo doido para saber tudo que estava Todo acontecendo, mundo né? vendo. Claro. E foi muito legal que ela falou essa realidade. E a gente está agora falando dessa realidade da odontologia e está chovendo perguntas aqui para a gente entender um pouco isso. E é muito legal, porque a gente observa como a odontologia no Brasil ela é valorizada, né? Ela é Porque valorizada. isso é muito legal, porque é valorizada pelos profissionais e a nossa grade é muito valorizada, né? Então, Isso. assim, e eu tenho certeza que e é o que a gente encontra, todo mundo que está fora atuando como profissional de saúde de uma forma geral, tem Uhum. feito um diferencial muito grande, né? São todos sempre elogios, porque a gente tem uma forma carismática de lidar com as Exatamente. pessoas, né? Eu acho que isso faz um diferencial grande no dia a Isso dia. faz. Isso faz. A gente tá tendo essa visão. Perfeito. Aí você, né, começou a trabalhar Aí tem inicialmente esses como seu 2 anos. chefe, e aí você Isso. passou esse tempo, que foi o tempo de aprendizado, os 2 anos, e aí você se Isso. tornou sócia dele na clínica de Aí, isso, imediato. assim, eu fiquei 6 meses ainda como funcionária, que aqui tem uma coisa que você pode fazer assim, é como se você... Aí eu peguei a minha licença da Cancrecácia, desse convênio básico, né, desse convênio que todo mundo, do convênio obrigatório. E aí, quando eu peguei essa licença do convênio obrigatório, você tem o que eles chamam aqui de um budget, que é um dinheiro que todo dentista, com sua experiência, pode vir a ganhar da Krankenkasse. Porque aqui na Alemanha isso é bem complicado, mas assim, é como se você trabalha numa cidade que tem 100 pessoas, você atendeu 10 pessoas, você pode fazer 10 restaurações. Se você fizer 12 e todos os outros fizerem 8, pode ser que você não receba das duas. Sabe? Eles fazem sempre uma Hum, média, assim, do dinheiro disponível para cada dentista. Então, perfeito. como eu Perfeito. recebi essa autorização para trabalhar pelo convênio, aí na época o Oliver, que é meu sócio, a Paula, nossa outra sócia, já era sócia do consultório, aí eles dois falaram, o Oliver falou, olha, a gente não quer mais funcionário. Se você quiser continuar aqui, você tem que se tornar sócia, né? Tipo, aí eu me tornei sócia, comprei a minha parte, 1/3 do consultório, e me Uhum. tornei sócia. Mas também, por quê? Porque aconteceu da gente estar na mesma sintonia, no mesmo lugar. Então, para mim, foi ótimo. Porque eu já tinha os meus pacientes, então eu não comecei do zero, eu comecei já com um banco de Maravilha. pacientes, comecei já no lugar que eu conhecia. Então, para mim, tanto que eu digo assim, eu nem li o que eu estava comprando. Depois eu vi que tinha um monte de coisa que estava meio assim, não que ele tenha me enrolado, mas um monte de coisa É. que já era mais velhinha, mas a minha felicidade era tão boa de Exata, ter que o meu legal. consultório que, assim, estava tudo certo, sabe? E a E às vezes, conquista, né? A e a conquista de você conquista. ter. E é o que você falou, você tem uma demanda de pacientes, você já Isso, eu continua, já poder tinha, eu já continuar, né? conhecia, exatamente. Então, assim, é como na época ele falou, você não está comprando, não está começando do zero. É diferente de você ir para uma outra localização onde todos os seus pacientes têm que ir com você ou não, né? Porque nem sempre você consegue. Então, assim, então isso, e quando eu vejo também, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 2, 3 pacientes no dia. Então, no início eu ganhava o que eles chamam aqui de mini job, que é o salário que você tem de para quem trabalha 10 horas por semana e não em emprego especializado, sabe? E aí quando Uhum. eu vejo como eu comecei e onde eu tô hoje, então eu sou super feliz que eu comecei, que eu não fiquei de nariz empinado e falando não, sabe? Eu sou dentista e eu já estudei tudo isso. Então, assim, é Isso é bem legal, que eu acho que diferente. na maioria das pessoas que têm conversado, a gente assim, você ir para fora da odontologia, Marcelo Castellucci está falando aqui, Aline, olha só, perdemos um ótimo profissional para a Alemanha, 8-1. Esse 7-1 nos mata, rapaz, não tem Menina, jeito. não, e minha mãe é fã dele. Minha mãe foi É, paciente dele, minha mãe ama, assim, eu acho que ela só aceita porque eu sou filha dela, que existe um dentista tão bom como Marcelo, entendeu? ó, Porque que coisa ele é boa. fantástico. Ela faz tanta propaganda dele, assim, ela ama, ama, super fã. Marcelo é um encantador de pacientes, é bom demais, é bom demais. Exatamente. Ele, as atendentes dele, está sucesso. É, massa, massa. E aí, Aline, legal. Eu acho, e assim, uma das coisas que eu acho que talvez e é interessante a gente trazer um pouco desse aspecto, como é que foi? Logicamente, acho que por você já ter, né, família, né, de certa forma isso facilita, mas Isso, com como foi a certeza. adaptação na Alemanha? Como foi a adaptação Eu imagino que qualquer processo de adaptação ele é sempre diferente. Não iria complicar, fácil nem Claro. difícil.
mas é diferente. Mas você se adaptar num estado é uma coisa, se adaptar a um país é uma cultura, é uma logística, é um clima que muda bastante. Muda, Como é com que foi essa certeza. Não adaptação tem para praia. você? Não tem praia? Quando eu fiz Exato. vestibular, eu falei pra minha mãe, se eu passar em feira, eu não vou, porque eu nunca vou morar num lugar que não tenha praia. Aí A eu vim Aline de pra Salvador, viu, Alemanha gente? Então ela viveu aqui na beira da praia aqui a vida toda, a né? vida toda, exatamente. Então, assim, eu falava, eu não vou sair, mas saí, né? E então, assim, a questão do clima, para mim, era muito diferente. Quando eu me lembro que eu começava a usar meia calça por baixo da calça desde setembro e só tirava a meia calça em abril, sabe? É. Hoje em dia, nem uso mais meia calça por baixo, assim. Eu Costuma, né? percebo O frio é que uma coisa que acostuma, muito etc. É. acostuma. Assim, Você o não frio chega nunca no nível acostuma. hard, assim, porque eu acho que o nível, Não, porque eu acho que você não. tem que crescer. Eu morei na Holanda, Aline, lá onde eu morava na cidade de praia. E lá e aparece sempre Muito. no Réveillon, que na virada do ano, todo mundo lá em Haia, né, em Den Haag, as pessoas na virada do ano entram na água na virada do Réveillon. E no meio, na virada de ano novo é gelado, congelado, o pessoal entra pelado. E eu É. falei, meu amigo, você tem que nascer um Um esquimó para esquimó. conseguir fazer isso, né? Nesse nível É, hard, eu acho que eu nunca nunca, chegaria. não, Mas a gente se não, eu também acostuma não com chego. o frio, né? A gente se acostuma com o frio, a gente se acostuma com a comida diferente, com o tempero diferente. Claro que, assim, hoje em dia eu tenho 17 anos fora, então quando eu cheguei aqui não tinha quase nada brasileiro. Hoje em dia tem restaurante brasileiro. Hoje em dia a gente tem, assim, eu brinco com isso, até os pacientes que eu tenho hoje em dia, eu atendo bastante brasileiros, mas, assim, tem um monte de engenheiro, um monte de gente, assim, capacitada, que não está saindo necessariamente do Brasil por estar passando fome ou morrendo de fome no Brasil, e sim por estar capacitado e estar buscando uma experiência nova, tá? Assim, então é um público bem diferente, bem eclético de 20 anos atrás, sabe? Assim, das pessoas Perfeito. que vinham para cá. Isso é bem interessante. E, como eu disse, é praia, eu sinto muita falta, mas a família também, claro, né? Assim, é diferente. Ainda bem, e uma coisa boa da época do corona, é que todo mundo está usando, ou as lives, ou, sabe, esse ano foi o primeiro ano que meu aniversário foi semana passada, eu comemorei o aniversário com as meninas, Karen ficou Que, acordada le... comigo até 6 da manhã daqui, entendeu? que Ninguém legal, dorme. cara. E em 17 anos nunca aconteceu isso, sabe? Então, assim, o mundo tá menor. Apesar da gente, a distância física tá maior por causa do corona, porque a gente não pode. Eu iria para o Brasil semana que vem para a formatura da minha sobrinha. Não vai acontecer mais por Não causa vai do corona. Então, acontecer. a distância física aumentou muito, mas a distância virtual está diminuindo muito, porque as pessoas estão se rendendo à tecnologia. Estão se rendendo ao Perfeito. uso da tecnologia, sabe? Então, voltando para a sua pergunta do que eu senti falta. Comida, praia. E no início, eu sempre fui de ter muitos amigos, então até demora um pouquinho para você fazer amizade, sabe? Porque, e assim, e é como eu brinco, como é que você vai conversar com os alemães se você não sabe nem que novela eles assistem, entendeu? Que o papo do conversa é o quê? E a insegurança da língua também, né? É aquela Claro, se insegurança, né? você... Eu falo que quando a Exatamente. gente não sabia, eu vivi essa coisa, né, de morar num país sem saber estudar com colegas holandeses, sem falar nada em holandês. Eu falava, você se torna a pessoa mais feliz do mundo, porque tudo você dá risada, né? Você não entende, dá risada, é assim? Aí você dá Minha... risada. Eu falo, rapaz, Mas a esse Bruno é gente, uma felicidade danada, mas é um sorriso de nervoso, retado, né? minha Não é sogra assim? falava assim no início, porque ela falava, eles falavam sempre comigo em inglês quando eu ainda não falava alemão, ela falava, você tá parecendo a minha mãe quando ela tava senil. Tudo ela sorria. Tem uma galera Então é que mais ou menos isso. tem uma galera aqui, o Rildo perguntando do Caranguejo, Serginho, a Thaís, tem uma Claro. galera aqui falando contigo. Aline, e muito legal. E é assim, uma Joia. coisa importante para a gente trazer para a nossa Para realidade é assim, odontologia, isso. para a odontologia, aí deve estar tudo indo numa boa, né? Você está com sua clínica, atuando como Uhum. dentista, e aí do nada chega esse O vírus aí que, coronavírus. né? Balançou o Exatamente. mundo, né? Balançou o mundo. E todo mundo muito Exatamente. inseguro, todo mundo sem saber o que fazer. E a Alemanha, acredito que foi o país, né, que ficou, pelo menos nas Na mídias, mídia. como um país que, de certa forma, conseguiu ser mais eficiente do que os Uhum. outros, né? Eu não vou entrar, os países são diferentes, culturas É. diferentes, formatações diferentes. Mas conta um pouquinho dessa história pra gente. Quando aconteceu, como é que foi? Quanto tempo vocês
ficaram parados, se ficaram parados, como é que foi o atendimento? E conta um pouquinho dessa história, de como as coisas aconteceram para você. E eu sei que na Alemanha teve lugares diferentes, né? Claro. O bom é, Baden-Württemberg, que é o meu estado, foi um estado que foi muito bem controlado desde o início. É o estado do sul da Alemanha, da Mercedes-Benz, então assim, foi muito bem controlado. Então, tanto que foi no início, quando a gente viu a Itália, por favor, se tiver alguém da Itália, não se ofendam, mas o comentário aqui era, meu sócio mesmo falava, não, isso daí na Itália é porque eles ficam com bate ou bate, esse negócio de beijo, muito contato físico, aqui não vai ter isso não, né? Tudo bem. Que E naturalmente aí, são mais afastados, né? Aí na são, Alemanha, os né? alemães são mais, se bem que, como meu marido falou, é uma coisa triste, porque os alemães estavam perdendo um pouco isso, já estavam ficando mais dóceis, mais, sabe? Mais do Sim. contato físico, de dar os dois beijinhos, e agora tudo acabou, né? Por exemplo, uma coisa, eu sempre entrava na sala e eu dou a mão para os pacientes. Eu sempre cumprimento, dou a mão, aperto a mão, né? Normalmente aqui. A atendente, o paciente chega, a atendente senta ele já está na cadeira de tratamento quando eu entro na sala, sentadinho. Aí eu vou, dou a mão, né? Se for paciente novo, me apresento, e se não. E agora aí no início era assim, vamos dar a mão, sabe? Então, como se E você aí ficam em estivesse sendo não segurança, educado. né? Exatamente, que isso a gente já não dá mais, dar a mão não existe. E aí começou isso. Quando começou a chegar mais perto daqui da fronteira, da Alemanha, aí no início eu já estava preocupada, porque eu sou meio peru de véspera. E aí eu conversei com meu sócio, e aí como é que a gente vai fazer? Conversei com minha sócia e os dois, não, super tranquilos. Isso a gente conversou na sexta, quando chega domingo, ele me liga, tem que fazer alguma coisa. Isso na semana do 11 de março, né? Dia 11 de março. A gente vai ter que fazer alguma coisa, não vai dar. E aí, antes da Alemanha decidir, quando já estava ainda a polêmica fecha ou não fecha, antes de ter o lockdown daqui, a gente no consultório começou a trabalhar em regime de emergência. Ou seja, a gente desmarcou todos os pacientes, só deixou para cada um paciente que tinha restauração quebrada, que tinha dor, ou que a gente não conseguiu contatar, né, entrar em contato, e aí eles vieram de qualquer jeito. Mas, normalmente, aí cada um de nós ficou trabalhando um terço do horário, a gente não se encontrava. Eu trabalhava, por exemplo, segunda de manhã, eu trabalhava de 8, Isso foi quando, acho que Aline? Isso foi quando? isso Você a lembra partir mais de ou menos? março, 11 de Março. março. Aí a gente ficou em Ainda não 11 tinha de chegado março. nada, ainda Não, estava bem não era controlado aí, né? oficial, ainda estava bem controlado, mas era o receio que a gente tinha do que a gente está lidando, né? E aí Tá. a gente decidiu, pela nossa integridade, como a gente não tinha noção do que ia acontecer, vamos parar. Assim, das minhas funcionárias, 3 têm pai com câncer, sabe? E Sim. assim, é um risco que você tem porque a gente está ali na linha de frente. Então, se ela pega alguma coisa e leva para casa, como é que eu acordo e olho para ela depois, né? Aí começamos a E ainda guerra mais de quando você não procurar. sabe como é que vão ser as coisas, você está em insegurança total, né? Não Exata. sabe o que está Nesse acontecendo. momento era assim, não estava ruim, mas era uma insegurança terrível. Aí vamos Sim. atrás de equipamento de proteção pessoal. Aqui a gente não estava achando. A gente, da Câmara dos Dentistas, começou a veicular, a gente não estava achando. Aí você teve dificuldade no Máscara, papel higiênico também, porque o pessoal da Espanha ainda teve, tivemos, né? assim, teve a guerra do papel higiênico, que foi muito engraçado, que a gente comprou e todo mundo, aí você chegava no supermercado, tinha 2 pacotes de rolo, sabe? Aí, assim, nunca vi uma coisa dessa, mas o mundo vai acabar, mas todo mundo vai ter papel higiênico ainda, do corona. E aí as máscaras começaram, a gente está pagando agora 10 vezes mais por uma caixa de máscara, sabe? Isso é A geral, isso é produção, mundial também. é, Essa realidade dos assim, preços está absurda, a né? É empresa, a mundial. empresa das máscaras deve estar ganhando máscara, porque assim, tem outra coisa também. Aqui na Alemanha, os dentistas, a grande maioria, não tem essa coisinha que a gente tem de trabalhar de touca. Eu trabalho de touca desde sempre. Tanto que assim, meus Sim. pacientes, eles não viram, tem agora a viseira, mas eles não viram tanta mudança. Porque eu e a Paula, que é da Costa Rica, a gente já trabalha assim, de touquinha, sabe? Mas, por exemplo, o Oliver tá nem aí para essas coisas, entendeu? Que ele já é mais velhinho, os velhinhos aqui não tem essas, sabe? Então agora, tanto que eu fico brincando, ver ele todo emparafernário, todo, não é a realidade. Então a gente diminuiu o horário de trabalho, a gente não estava deixando, a gente dividiu, eram 3 grupos de trabalho, digamos assim, para a gente não se encontrar. Tá. O meu turno acabava ao meio-dia, o meu sócio começava às 2, porque a gente dizia assim, sempre pode acontecer algum paciente com dor que eu tenha que ficar até 1 da tarde. Então, para não Sim. ter contato, né? Para não ter contato mesmo. E a gente não estava usando a sala de espera, o paciente chega, vai direto para a sala, lava as mãos. Isso é uma coisa que, assim, até hoje, todo mundo que chega, lava as mãos, depois vem entrega o cartãozinho do convênio. E a gente ainda está tentando que vá direto para a sala de tratamento.
Se não puder ir direto para a sala de tratamento, a gente tem agora, na nossa sala de espera, caberiam 6 pessoas. Agora a gente tirou cadeira, 6 ou 8, na verdade, a gente só tem cadeira para 4, mas a gente está dando 2 pacientes no máximo na sala de espera. E a gente tem 2 cadeiras, porque eu tenho um átrio bem grande na entrada do consultório, que fiquem ali. Paciente com acompanhante só se for menor de idade, deficiente físico ou mental. Se não for, a pessoa tem que sair. Sabe? Assim, família, aí a gente chega, eles sentam todos já na sala de tratamento, quando vão ser todos atendidos. Porque aí a gente bota todo mundo na mesma sala, que já estão as bactérias todas juntas. Eles já estão convivendo no dia a dia, né? Já estão convivendo no dia a juntos. dia, já fica tudo mais tranquilo. Teve um período no fim de março, início de abril, que aí veio uma ordem da Câmara dos Dentistas que a gente realmente só podia atender paciente de dor. Não podia fazer tratamento eletivo nenhum. Que a gente não deveria usar o Cavitron, né, esse aparelhinho de ultrassom, não poderia usar nada que pudesse gerar mais aerosol. Até a turbina eles não queriam que usasse, sabe? Assim, só peça de mão. Então isso... Chegou a ter esse tempo aí? Chegou a ter um tempo de suspensão completa? Isso, chegou. Tanto que aí a gente poderia dar entrada a uma ajuda do governo, para pelo menos ajudar. Então isso foi uma coisa também legal da Alemanha. Aí eles fizeram, claro que não cobra os custos todos de ninguém, mas dá para pelo menos apagar um pouquinho a chama, entendeu? Então, eles deram apoio também à questão dos funcionários, não foi a doutora Ana lá? Assim, por exemplo, aí o que é que a gente fez? A gente botou as nossas funcionárias com 50%, né? O primeiro mês a gente bancou elas, no mês de março a gente deixou elas com 50% de trabalho, mas a gente pagou o salário integral da gente mesmo. E abril e maio, a gente deixou elas com metade. E aí o que é que acontece? A gente paga metade do salário e da metade que falta, o governo paga 75%. Então, no final, elas ficam com tipo 76 e alguma coisa por cento dos salários. E aí as funcionárias têm que concordar, elas concordaram, porque assim, foi como elas falaram, elas sabiam que a gente não estava produzindo, né, que pelo menos também era para diminuir um pouco os nossos custos. Vocês têm quantos funcionários lá? Vocês têm quantos funcionários A gente lá? tem seis funcionárias. 6 funcionárias e são 3 dentistas? 3 dentistas, isso. 2 por dentistas. 2 é coisa dentistas. boa, hein? É caro, mas é bom. Como eu disse, é caro, mas é um conforto bom, né? É caro, mas assim, uma coisa que, por exemplo, a gente tem uma funcionária para fazer a contabilidade do consultório. Que legal. Sabe? Que legal. Assim, o sistema é mais aqui profissionalizado, acho que o processo das clínicas, não é? Muito diferente. Assim, isso é muito legal. É muito diferente. É tudo muito protocolo, né? A Alemanha é o país do protocolo. Então você tem que protocolar, você tem que justificar, sabe? Você tem que documentar, guardar. Então é o país do protocolo. Legal. E me diz uma coisa, e nesse momento agora, aí perfeito, foi quanto tempo que vocês ficaram a gente ficou trabalhando assim até o fim de maio. Ou seja, foi mais de um mês então, né? Foi mais de um mês, 2 meses a gente ficou assim. E aí vocês voltaram a gente voltou em junho. Agora em junho, no caso. Isso. Aí a gente voltou em junho e assim, é interessante porque, como eu disse, por aqui na Alemanha não teve nenhum pico, assim, a gente não teve tantas mortes, as coisas foram tranquilas, normalizadas, assim, a gente tem corona, tem os cuidados, mas não chegou a ter o terror que a gente está vendo no mundo. Então as pessoas, os pacientes ficam meio assim, ok, tá tudo tranquilo, realmente, o consultório, as meninas, quando o paciente sai da sala de tratamento, até, porque na minha porta é o corrimão bem longo, assim, daqueles... Elas limpam, sabe, desinfetam tudo. Então, é uma coisa que os pacientes se sentem seguros ir no consultório. Isso, perfeito. Sabe? Isso é muito legal, porque essa é uma dificuldade grande, acho, de todos, na verdade, nesse momento, né? Exatamente. Eu falo que o paciente, para ir para um profissional, né, para um dentista particularmente, ele tinha 2 objeções, o medo e a ansiedade. Agora ele tem, na verdade, o medo de contaminação. A insegurança se tornou, né? Maior ainda. Medo. Então, é uma realidade que a gente está vivendo, né? Isso. E aí, no início, a gente fazia aquele questionamento escrito que o paciente tinha que assinar, que ele não teve contato, que ele não teve sintoma. Mas desde junho, a gente parou. Assim, a gente agora é como se a gente tem as regras de não ter pacientes na sala de espera, o paciente entra, lava as mãos. Claro, o paciente está assintomático, mas a gente não tem, porque antes a gente estava fazendo
aquele formulário mesmo. Teve algum sintoma, teve febre, teve isso, veio de algum país, agora a coisa está mais Ah, liberada, já não está mais está mais tranquila. fazendo esse Não, a processo. gente já não está mais fazendo. Tem consultório, e assim, aqui na Alemanha a coisa foi meio, sabe, tem colegas que não estão fazendo nada, que não modificaram nada, e tem colegas que estão medindo febre, Sim. sabe? É meio de cada um, assim, cada um Não tem uma decide o como quer regulamentação fazer. Não tem obrigando uma a fazer, né? regulamentação, não, porque como a coisa não ficou tão ruim, tá tranquilo, entendeu? Então, assim, Legal. Gente, só lembrar que o pessoal que está no Encantadores, gente, estamos lá no Bruno Trevisan Rosa, viu? Lá vocês têm a tem a live. possibilidade de visualizar a Aline, que é muito melhor do que ficar vendo essa cara aqui, olhando de Que vocês lado já aqui, conhecem, né? que já conhece. Então, entra lá no Bruno Trevisan Rosa que a Aline está lá. Então, Massa. assim, Aline, perfeito. Então, assim, como é que anda nesse momento aí os casos aí na sua região, né? Como é que está essa na questão minha aí? região tá super Muito pouco, tranquilo. né? Assim, a gente teve agora 3 picos, um lugar em Berlim, um prédio que foi até fechado, um condomíniozinho assim. Tiveram 2 escândalos de empresas que fazem processamento de carne, que trabalham com funcionários ilegais, mas isso é mais para o norte. E aí esses funcionários também eram tratados, sabe, que são da Romênia, do leste europeu. Eles não tinham material de equipamento de proteção. E aí tiveram surtos de corona nas 2 fábricas. Assim, 2 fábricas grandes, uma com 1.500 funcionários. E aí isso fez elevar o platô, mas mesmo assim ainda não chegamos a um risco. São hotspots, como eles falam, isolados. Então, assim, nesse Perfeito. momento, o grande medo agora são as férias do verão, que estão começando agora, já em algumas regiões. E tá todo mundo E na a gente ansiedade, né? Porque a gente falou, o clima influencia muito. O verão, a pessoa espera o ano todo para chegar o verão, né? A, Exatamente. Você a chega gente aqui, você aqui no não sabe? Brasil, como a gente vive em Salvador mesmo aqui, é verão o ano todo praticamente, né? Então a gente valoriza Exatamente. menos o verão do que aí. Aí a Com valorização certeza. é Aqui é loucura. Gente, se você pensar assim, a minha filha ficou de fevereiro até de fevereiro, fim de fevereiro, até março, até meio de maio, ela só teve contato com uma amiga, que foi tipo a amiguinha escolhida. E uma coisa que eu tenho que dizer, que aí a gente vem a questão cultural, as pessoas têm a disciplina, sabe? E essa amiga dela, assim, ela tem outras amigas que também não encontraram ninguém, sabe? Escolheram uma e vai encontrar com essa uma. mesmo Entendeu? sem Alguma nenhuma coisa. proibição, mesmo sem nenhum Mesmo sem nenhuma decreto, as pessoas proibição, respeitam, né? Exatamente, exatamente. Sabe Eu ouvi como exatamente eles isso da têm. doutora Ana, a oftalmologista médica que falou com a gente, né, que tem mais ou Uhum, menos uns 2 meses, ela falou a mesma coisa. Aqui, Bruno, é uma exatamente. cultura que as pessoas respeitam. Um dia que a primeira-ministra falou, gente, temos que evitar os contatos, todo mundo, ó, vamos Exatamente. fazer exatamente Exatamente. isso, né? Então, assim, isso é bem, bem importante. Claro que existem casos e casos, existem malucos, existem as pessoas que saem com sua máscara aqui, né? Que é como a gente brinca, se usar camisinha como usa máscara, vai estar todo mundo engravidando, né? Mas, Perfeito, assim, tem um monte perfeito. de gente assim, mas a maioria respeita, sabe? É como a gente diz, o pessoal chega no consultório e fala, olha, vai lavar a mão, a auxiliar na frente, o senhor vai lavar a mão, depois volta para mim, né? E aí Uhum. vai, lava a mão, não tem aquela coisa de não vou lavar, ou de não fazer, ou, sabe? Então isso daí é bem, E bem tem também o tranquilo. fato, Aline, assim, naturalmente é o que a gente falou. Por exemplo, no Brasil, acho que a maior dificuldade que a gente tem é que a gente tem uma necessidade do tato muito grande com as pessoas, né? Então, acho que isso, Isso, e desfazer disso, eu acabei de receber agora isso. uns materiais ali, né? E conheci um rapaz que trabalha no banco que a gente tem, que eu sou conselheiro, e assim, eu fui na intenção já de cumprimentar ele, me esqueci que não podia, e fiquei naquela assim, dou a mão, dou o Exatamente. cotovelo, o que que eu faço? E naturalmente É aí terrível. é diferente, né? Quando eu morei nas histórias, na verdade, porque as histórias acho que lembram de muita coisa positiva. Quando eu morei na Holanda, me lembro que eu cheguei menino, né, 17 anos para morar na Holanda, e logo que conheci as meninas, aí a primeira vez que eu conheci uma menina, eu fui inventar de dar 2 beijinhos. Rapaz, Ah, não tomei um era. tabefe que até hoje minha cabeça balança com o tabefe que eu tomei, porque 2 beijinhos na Holanda é Não uma era. coisa que Hoje em dia, é antes impensado, do né? corona, sim, mas agora tá mudando. Assim, Tá agora já vou dar. mudando, Então, né? porque agora, assim, o pessoal estava começando essa civilidade dos 2 beijinhos, mas agora eu tenho um paciente mais senhorzinho, um português, que era bem sisudinho, mas a gente se dá muito bem. Ele ama as novelas brasileiras e sempre quando ele vê, ele me abraça, porque ele é meio carente, ele não fala alemão. Então, assim,
sabe? Aí quando ele foi, a prótese dele tinha quebrado. Aí mandei pro laboratório para fazer o conserto. Aí quando ele voltou para pegar a prótese, ele falou: não quero nem saber. Eu vou te dar um abraço. Aí eu falei, o Que senhor é grupo de legal. risco, né? E eu sou a que espalha, porque assim, tava na mídia aqui, teve uma época que dentista era o risco do aerosol, mas graças a Aqui Deus os também estudos teve. comprovam que quase ninguém foi contagiado no dentista, Isso entendeu? é muito Então aqui importante, tiveram viu, Aline? estudos, Esse dado que você está falando é muito exatamente, importante, porque isso aqui muito, também teve no Brasil, né? Aqui no Brasil. A gente sabe que das profissões de saúde, a gente, a odontologia, é uma das que mais produz o aerosol por conta do trabalho que a gente faz, né? Então, exatamente, existiu uma insegurança muito grande em relação a isso. E muito tempo, durante muito tempo aqui, acabou se falando muito isso, por isso teve um retardo na volta da odontologia. Ainda está tendo, né, esse exatamente, processo. E eu vivo de você, um país que realmente está nesse processo há um exatamente. pouco mais de tempo, eu acho que deixa as pessoas muito mais seguras, Mais né? tranquilas. E assim, e outra coisa que a gente faz, isso é um hábito que a gente já tinha no consultório, do paciente bochechar com clorexidina, né? Uhum. Assim, isso. E agora um dos protocolos aqui é a água oxigenada. Água oxigenada a 1%, sabe? Eles diluem até ficar 1,5%, só que assim, aí vem as controvérsias, porque uns dizem que É, não adianta nada, entendeu? Que não tem estudo suficiente, tanto que no consultório a gente continua com clorexidina. A eu acho gente que está numa continua. fase de muito aprendizado, é pecar pelo excesso. Se não fizer mal, né, é É, pecar pelo excesso. Mas exatamente. tem muito aprendizado. Inclusive, pessoal, já aproveitando o gancho, gente, tem uma galera aqui do Encantadores, vamos entrar lá no Bruno Trevisan Rosa, que a Aline está aqui, viu? Vocês estão ouvindo só a voz dela, é muito melhor visualizá-la e poder perguntar aqui. Tem bastante pergunta aqui para ela, inclusive. É Gente, isso. lembrando aí, até vou para a gente fazer um link com isso, Aline, Nádia perguntou, não, amanhã. não contaminaram muito É pacientes de isso, a saúde. pergunta aqui de muita Não, gente. Você contaminou muitos é, dentistas aí, não, né? não, não. Assim, não, e como eu digo, não, eu não soube, minto. Eu tenho um grupo que chama Dental e Família. Desse grupo, são mais de 1.000 membros. Teve um que relatou que ele teve Covid, sabe? E assim, mas Perfeito. foi o único mas eu não posso dizer, mas não foi uma coisa que assim, no meio da gente que foi dita como alerta, não. Foi Perfeito. E tranquilo. esse dado é importante. Amanhã, inclusive, eu vou convidar todo mundo, inclusive você também, que é muito legal. Amanhã a gente vai começar o meeting, tá? Que vai ser muito legal. E no Ok. meeting, são 3 dias, né? O meeting que a gente chama Renovate, né? Que vão, a renovação das clínicas. E a gente está usando 3 padrões para renovação: padrão clínico, padrão da gestão e o padrão digital. E amanhã é o dia todo sobre padrões clínicos. Então a gente vai ter a oportunidade de conversar com a doutora Luciane Borges, microbiologista, que vai trazer todas essas referências sobre nos cuidados da biossegurança. Depois a gente vai ter o doutor José Ricardo Muniz, que é o CEO da R-Crio, que vai trazer os tratamentos com células e como isso está avançado no lado do tratamento do Covid. E depois a gente vai ter a infectologista, a doutora Sara Dominique, né, que hoje é responsável pelo hospital aí de atendimento do Covid em Alagoas, e ela vai trazer muito sobre o conhecimento do que é esse vírus e do que e como a gente pode realmente, né, entender mais ele para poder se precaver contra essas possibilidades. Então, eu já de antemão já convido todo mundo a participar. Quem quiser participar, entra no bio da minha página aí, que tem um link lá, e se inscreve, é gratuito online, não paga nada. Amanhã vai ser só sobre isso, Aline. Eu acho que vai trazer, e o objetivo que a gente está trazendo desse meeting, né, é exatamente esse. É clarear um pouco as ideias para esse O que é momento. que dá para Eu falo fazer? que a gente já se Exatamente. cuida, né, desde sempre como profissional de saúde, mas a gente precisa de algumas renovações. Não significa mudar tudo, a gente precisa Exatamente. renovar. E eu acho que esses 3 pilares vão ser importantes: o clínico, o na gestão e o digital. São O 3 pilares que digital. mudaram, né? Agora, o Isso. que Não, e cada o um vai digital fazer. mudou muito. O digital, assim, a vida, né, mudou muito, muito, muito. Então, Perfeito, perfeito. E isso vai ser uma formatação. Eu vejo, no Brasil, acho que a gente está. A parte digital no Brasil, as pessoas usam muito, né? O mundo digital, as redes olha, muito. sociais. Assim, ó, por exemplo, meus pacientes brasileiros são os pacientes. Eu só tenho uma paciente alemã que me mande ou Facebook ou WhatsApp. É, né? Os brasileiros, É isso desculpa, eu não mesmo. queria incomodar mais, entendeu? Eu fui mais por SMS lá. Eu falava, cara, SMS existe. Exatamente. Eu não sabia nem que podia usar esse negócio mais, porque aqui a gente não usa praticamente, né? Muito pouco, Não, é isso, então. é muito diferente. Então, assim, tanto que é aquela coisa, até minha mãe faz umas lives sobre terapia, o pessoal fala, sua mãe?
Ok. sabe? Falou, é minha mãe. Aí, não, mas é porque, ok, ela usa essa tecnologia, sabe? Como Mas se eu acho fosse que, uma coisa eu acho assim que de as outro pessoas mundo. nesse momento se digitalizaram muito mais. Eu imagino que aí na Com Alemanha, né, certeza, eu acho que muito, com né? certeza. Porque os países da Europa, de uma forma geral, a tecnologia, eles usam menos, até respeitam muito mais esse o É porque momento eles têm muito pessoal, medo né? do isso, e eles têm muito medo do mau uso dos dados. Isso é um resquício ainda da guerra, de tudo. Eles têm muito medo do que vão fazer com meus dados, sabe? Entendi. Assim, e agora nessa fase está todo mundo sendo obrigado, está todo mundo sendo obrigado a dar um pouquinho, vender a alma um pouquinho, entendeu? Porque senão Perfeito. você está fora. Então você tem É. que vender a alma, Essas entendeu? são Você as tem que pegar e renovações que a gente colocar. vai vivenciar, né? Exatamente. Eu tenho tido contato agora com um colega mais velhinho e aí ele fala para mim assim: olha, meu celular não está perto. Você pode me mandar um SMS ou um e-mail. E aí ele vai ver. E aí, Perfeito, porque perfeito. senão ele aí ele fala, aí quando ele, ah, desculpa, mas é porque meu celular não fica perto de mim. Sabe? Assim, aquela coisa. Eu falei, ah, tudo bem. Entendeu? Então é muito diferente. Muito A, diferente. a professora Ida está falando, a Alemanha foi exemplo para o mundo, né? Foi. É, É, e eu assim, acho que nesse isso aspecto, sim. E isso foi muito legal. Aline, deixa só a gente começar a se programar, porque o É, Instagram ele é cruel com a gente, ele corta no meio para não poder, né, não me despedir exatamente. decentemente com você. Eu queria mais uma vez, em primeiro lugar, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui, tá? De realmente, a Aline é amiga nossa aqui, pra vocês terem noção, ela está 17 anos fora, e a gente já era amigo muito antes Antes, disso. Então antes da daí você faculdade, né? é, Exato, da época do é, Iguatemi. da época do Iguatemi, da época de rolê no Iguatemi, não é isso? E a Ical está aqui É, participando, Karen, ela exatamente. Você é a que foi a culpada. nossa ela de união, né? Então a gente vivenciou isso há muito tempo. O que eu falei, são Isso. 17, para não entregar a idade, ali, né? Ele falou assim, é porque você saiu muito novinha Muito para a nova. Assim, Alemanha, na né? verdade, eu fui Tava precoce, entendeu? recém-nascida, recém-nascida, Na praticamente, verdade, né? se você perguntar a Antístenes lá na odontopediatria, eu era uma criança quando eu fiz odonto, Exato. E assim, e entendeu? dizer de antemão, e assim, a gente poder se falar, tô com a saudade, que tem muito tempo que a gente acaba, que a gente não se É, vê, né, Aline? A gente acaba, de certa sim, forma, por conta dessa distância, e ter esse momento para a gente se aproximar e ter tanta gente aí, amigos e isso é pessoas voltar, que né? te querem muito bem. Então, quero que você aproveite esse momento aí, faça uma finalização do que você quiser falar para a gente poder realmente encerrar essa live que eu tenho certeza que foi inspiradora para grande parte das pessoas que assistiram aqui. Bem, assim, agradecer a você pela motivação, né, e pela, assim, pela iniciativa, porque eu assisti umas 3 lives, eu assisti a da semana passada, eu assisti a da Itália também. E assim, até para a gente perceber o seguinte, a gente não está sozinho na luta, tá todo mundo, entendeu? Cada um, claro, com seu pacotinho. O meu não é nem melhor nem pior do que o seu, mas é o que eu posso carregar, você com seu pacotinho e com as suas escolhas. Então, assim, pensar não só na questão financeira, sabe? Pensar na questão humana também. Pensar que eu quero que aconteça com o outro, o que eu gostaria que o outro também deixasse acontecer comigo. Então, se preocupar com o paciente como ser humano, se preocupar com os funcionários como seres humanos, né? E uma coisa que, assim, que eu falei também, ter aquela coisa do nem tudo que eu ganho hoje eu preciso gastar hoje. Porque se você tem uma reserva, você pode passar por um momento de dificuldade com mais tranquilidade. Porque você não precisa passar por um momento desse arrancando os cabelos, você pode dizer assim, olha, tudo bem. Esse mês a gente não vai sair mesmo, a gente não vai comprar roupa mesmo, tá tudo certo, minhas contas são pagas. Entendeu? Porque você Perfeito. tem um capital de giro, você tem uma reserva. Então eu acho que o Covid está aí para ensinar isso, solidariedade, para ensinar que por mais que a gente se planeje, nem tudo vai dar certo, entendeu? E que um plano B é legal. É assim, é desejar o melhor, mas estando preparado para o pior. Entendeu? Perfeito. Sempre. Aline, eu falo que e assim, ó, eu chamo o novo consumidor, o novo paciente, o novo ser humano pós-Covid, ele tem 3S como lema, como valor. O S da segurança, e quanto mais, como a gente precisa de ter segurança para não ser contaminado. O S da Com certeza. sustentabilidade, ou seja, como é importante te manter esse planeta lindo, rodando e com menos possível de contaminação. E o terceiro S Com é da certeza. solidariedade, né? Como a gente acabou sendo muito mais solidário e como um vírus invisível Olhando para o pôde outro. fazer com que os mundos se unisse em busca de um É, problema único, né? é, Então, acho que exatamente. esse é o lema, né? Solidariedade,
segurança e sustentabilidade. Se a gente, né, Responsabilidade. se envolver pensando nisso, eu acho que a gente vai se tornar, acima de tudo, um ser humano melhor, um profissional melhor, um pai, uma mãe melhor, um amigo melhor e Exatamente. melhor, E no olhar para final o das lado, contas, né? exatamente. Caminhar olhando para o lado, caminhar olhando para quem está ao seu lado e assim, e podendo colaborar também, né? Podendo Perfeito. colaborar e sabendo que que se cada um de nós fizer um pouquinho, vai dar tudo melhor, né? Se cada um de nós deixar de ir, ou se cada um de nós fizer as coisas só porque são necessárias, né? O consumismo também diminui, a infecção diminui, tudo diminui, né? Assim, então é Maravilha, pensar no outro. maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Muito obrigado Agora eu pelo seu vou tempo. dormir. Perdão para a pequena aí que teve que dormir mais cedo. Manda um beijo para ela e fica com Deus. A gente Isso. se fala depois, tá? Muito obrigado mais uma Obrigada. Um vez, tá, beijão, Bruno. Gente, obrigada. Beijo a todas vocês que estão aí. Karen, Nasha, Thaís, minha mãe, meu irmão, minha sobrinha, Tem tia uma Terezinha, galera todo aí. mundo. Beijos. Beijo. Vai ficar salva a Bruno, live aqui, só beijão. acompanhar, tá, gente? Vai ficar no IGTV. Beijão. Tchau, tchau. Beijo.